Irmãos, vamos ficar de pé só para nós orarmos. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, neste momento, eu agradeço ao Senhor a oportunidade de trazer a Tua palavra, Senhor, à vida dos meus irmãos. Que o Senhor não me deixe só, Deus, aqui, que a Tua graça venha nos alcançar, venha atingir a todos aqueles que estão neste lugar. Que o Senhor tome agora cativo os nossos pensamentos e o nosso coração, para serem nesse momento, ó Deus, em todo o tempo, desde o período do louvor até o final, voltados para Ti. Que a graça do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Quero dizer à igreja de Cristo, a gente achou engraçado, meu esposo, que é a primeira igreja de Cristo, igual no Gama, primeira igreja de Cristo do Gama. E aí a gente colocou Pique Gama, primeira igreja de Cristo do Gama, Pique Gama. Então o símbolo é pique, tudo é pique. Ah, os irmãos são de onde? Lá da Pique. Nós somos da Pique. E eu quero dizer, minha irmã, seu galardão é no céu. Obrigada. Lá na igreja tem um diácono e ele vem e eu digo, Deus te dê cabelo, porque o bichinho engana. Mas, pastor Lima, é muito bom estar na igreja de Cristo. Eu sei que nós temos grande prazer em ser convidados para ministrar em outras igrejas, mas a igreja de Cristo é um diferencial e um referencial nas nossas vidas. Para quem nasceu na igreja de Cristo, é uma coisa formidável, maravilhosa. Eu desconheço o amor que as igrejas de Cristo têm para com os seus membros, para com o seu povo, em outro lugar. Primeiro porque eu nunca saí da igreja de Cristo. Só de casada eu tenho 25 anos de casadas, bodas de prata. E eu me converti aos 17 anos. Não vou dizer para você quantos eu tenho. E esse irmão do louvor me fez lembrar dos meus primeiros encontros, dos meus primeiros comiques. O pastor Osório ainda tinha cabelo preto quando o irmão cantava essas músicas. É tempo. Vou fazer que nem o mineiro. Trembão. Bom demais, irmãos. Não é verdade, irmão? Me fez lembrar dos meus primeiros comics. Muito bom. Mas nesse dia, nessa hora, ainda da maneira antiga, porque eu tentei aprender a mexer com esse negócio das informáticas. Casada com analista de sistemas, precisava só digitar. Beto, vem cá. Como é que faz esse negócio assim? É assim, assim, assim. Aí ele ia lá e fazia, eu nem mexia com nada. Quando estava trabalhando, os meninos tudo cresce. Nós temos 3, uma de 22, uma de 20 e um rapaz de 19. E eles vão crescendo. Eu, filho, vem cá, como é que faz isso, isso e isso aqui? Mãe, todo mundo sabe mexer nesse negócio. Só você, mãe, que não sabe. Eu fiquei com tanta raiva que eu entrei naquele trem do DF digital e fui aprender a mexer com o negócio. Aprendi a mexer um pouco e ainda assim para mim é mais fácil eu escrever e estar com o meu caderno, com as minhas coisas, do que estar com esses negocinhos mais digitais. Mas graças a Deus por isso. Lembrar a gente acalma um pouquinho, nós vamos ler a palavra daqui um pouquinho. Lembrar da história de Israel e lembrar do tema que o pastor Lima me deu, a importância da unidade. Eu falei, meu Deus, como veio uma hora boa. Porque é bom quando você fala daquilo que você vive e pode liberar perdão e pode procurar unidade. E como é difícil estar em comunhão com tudo e com todos. E eu fui olhando a história do povo de Israel e vendo como o povo tinha uma enorme facilidade em sair da presença de Deus quando eles encontravam outros povos que não serviam o Senhor. Como eles sofriam
quando eles se arrependiam e voltavam para o Senhor de novo, novamente caíam. É diferente da gente em nada. Nós também temos nas igrejas os altos e baixos do povo. Mas isso é só lá na Pique Gama, né, pastor? Os altos e baixos do povo. Como o povo desanima com uma facilidade, como o povo arruma tanta desculpa para não ir à casa do Senhor, para se esquecer de Deus e do que Deus já fez. Eu vendo a história, eu via que o povo procurava a deusa Astarote. Algumas outras Bíblias trazem uma outra tradução, para que ela abrisse a madre daquelas mulheres e elas pudessem ter filhos. Quando eles conheciam o Deus vivo, que abriu madre de mulheres que a Bíblia diz que elas eram inférteis, não podiam jamais ter filhos. Abre a madre de uma mulher aos 90 anos. Que Deus maravilhoso. Outras histórias onde o povo oferecia os seus filhos a Moloque, quando o Senhor diz: não matarás. E eles tinham tudo isso neles, e ainda assim procuravam outros deuses. A gente foi fazer uma visita e entrando na casa daquela mulher, como tinham cristais e pirâmides e elefantes voltados para a porta, Buda com pratos cheios de moeda. E eu falei: meu Deus, como o povo tem sede de Deus, porque acredita em coisas tão banais, quando nós temos um Deus tão vivo, tão maravilhoso, e que Ele diz: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que te escolheu. E unidade, quando a gente fala de unidade, eu lembro de aliança. E aí eu lembro de alianças que são feitas entre Deus e os homens. Nós temos umas 8 alianças que o Senhor fez com o homem. E uma delas você tem muita vivência, porque vê metade dela, que é o arco-íris, a aliança que Deus fez com Noé. Mas nós vemos alianças que o povo faz entre eles e entre as nações. Por exemplo, aliança entre partidos políticos. O PCdoB, sei lá, se une com o PMDB e eles juntam e fazem uma coligação e se juntam ali para fazer ter o mesmo objetivo e conquistar coisas naquela direção que eles colocaram. E com quantos como é o nome? Com quantos candidatos eles possam ter. A gente vê aliança entre nações que são mais fortes para defender uma mais fraca. Nós vimos recentemente na televisão, os Estados Unidos mandou um monte de soldados lá para aquelas faixas de Gaza por ali, para aqueles países vizinhos, para defender aquele local, porque uma nação mais forte defendendo uma mais fraca se uniu com outro país para defendê-los, para poder entrar na guerra daquele país menor contra um tão grande. Nós vemos aliança entre um homem e uma mulher no altar, e que a gente tem casamento. Nós vemos alianças entre tribos. Por exemplo, quantas passeatas gays nós temos naquela São Paulo e quantos outros lugares, Minas, se eu não me engano. Eles se juntam ali para defender a causa deles. Passeatas das mulheres, aquelas mulheres defendendo a causa delas, e tantas tribos que se juntam para defender e fazem aliança. Aquelas a gente às vezes acha até um certo motim elas estarem se juntando por causas que a gente acha tão infundável.
mas ainda assim estão unidos. Fazem aliança entre si. Aliança entre famílias. Tem os meus filhos e tem o filho do vizinho ou do irmão da igreja que não sai lá de dentro de casa, e quando alguém chega diz: você é meu filho também. Se um dia os pais dele forem embora, ele já é meu, porque não sai aqui de dentro de casa, foi criado aqui, come aqui, dorme aqui. Você já deve ter visto isso e já deve ter tido alguém na sua casa assim também. E aquela pessoa te defende às vezes mais do que os de dentro de casa. É uma aliança, é uma unidade. Aliança entre amigos. Você estudou com alguém no ensino médio e até hoje ainda tem contato. A minha filha já vai para a segunda faculdade, a mais velha está no 4º semestre da segunda faculdade, e não esquece os amigos do ensino médio, e aí de vez em quando eles se ligam e se juntam para ir ao cinema. E ela diz: olha, quando eu casar vocês vão, e quando eu for fazer alguma coisa na igreja vocês vão. E eles estão lá. Eles nem cristãos são, mas quando ela chama e insiste, eles estão lá. Porque eles disseram: nós não vamos nos afastar. Aliança na escola, aliança na faculdade, que você mantém o contato. Aliança entre as pessoas do quartel. Quantos homens serviram e tem aqueles amigos até hoje. É uma unidade. É uma aliança. Embora alianças não devem ser quebradas. E muitos não sabem o poder que há numa aliança. Mas infelizmente dentro da nossa realidade existem 2 lugares onde há muita desunião. Em todo lugar tem. Na feira tem, no supermercado tem, no trabalho tem, mas em 2 lugares parece maior, que é dentro da igreja e dentro das famílias. Abra agora a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Versos 1 a 8. Gênesis capítulo 13. Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Abrão saiu do Egito. A minha Bíblia na linguagem de hoje. Eu achei mais fácil o texto para ser lido para você, embora quando a gente vai fazer uma mensagem usa 2, 3 Bíblias para ver como o texto está lá. Mas achei mais fácil ler para você nessa. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Algumas Bíblias dizem que ele tinha gado e tinha tendas. Não havia pastos que dessem para os 2 ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Amém? Infelizmente, meu irmão, infelizmente, os 2 lugares que a gente vê mais desunião
É mesmo, dentro da igreja e dentro da família. E hoje eu quero falar de um sentimento que nós temos, que ao invés de nos unir, mais nos separam em momentos que a gente mais precisa e em momentos que a gente pensa que fulano vai fazer isso por mim. Nós somos pessoas suscetíveis a erros e às vezes erros irreparáveis. Passa na sua mente que como pessoas nós erramos, nós pecamos, nós ofendemos, nós também somos ofendidos. E muitas vezes dá vontade de voltar ao velho homem, puxar a peixeira, botar as tripas logo do cabra para fora. E quando o cabra ainda acha uma filha de paraibano com cearense, aí é que o negócio fica feio, meu irmão. Tem hora que o sangue ferve, que as orelhas ficam vermelhas e a bochecha também, e a ponta do nariz também, e você fala: Deus, não dá para contar até 10, me dá graça, senão rebola a mãozada no pé da orelha dela, é agora. Meu irmão, é desse jeito. Eu lembro de uma historinha, acho que foi o pastor Geraldo Borges que nos contou, não lembro mais. Como nós somos diferentes em tantas situações. E como nós erramos. Quero contar a historinha daqui a pouquinho para você. Como nós erramos em coisas tão bobas. E como a gente vê nas famílias, por exemplo. Como nós erramos assim, a gente tem a facilidade, Deus coloca nas nossas mãos para a gente resolver problemas e a gente vai protelando e deixando-os passar. Por exemplo, você deve conhecer algumas famílias que os primos já não se falam há tanto tempo. Parentes próximos viviam brincando quando criança e depois de adulto brigaram por uma coisa tão simples que podia ser resolvido tão rápido e estão até hoje sem se falar, sem conversar. Primas que não se falam, tia com sobrinha. E quando é marido e esposa, brigam e passam dias com os filhos e eles não conversam dentro de casa quando eles podem sentar e resolver logo. Isso é coisa de criança, meu irmão. Não fala mais comigo, não. Isso é coisa infantil. A gente vai aprendendo no decorrer do tempo que nós somos adultos. Eu estou chateada com você, mas eu não preciso deixar de falar com você. Como é difícil. Isso só acontece na PIC. Pastor, precisamos conversar. Sim, filho. Vamos lá vai eu e a Daí. Chega lá, o cabra não conversa com a mulher há 2, 3 semanas. E ela: pastor, ele não olha nem para mim. Eu estou precisando das coisas, pastor. Eu não posso nem pedir para ele. Ele não fala comigo. Aí eu: meu Jesus. Por isso que eu falei, veio numa hora boa esse negócio. Outro irmão, tem um monte de exemplo para dar para você. Coisa boa. Mas Deus quer mudar isso na nossa vida. E não existem, irmãos, não existe de jeito nenhum 2 céus. Eu vou para lá porque eu sou boazinha e eu converso com todo mundo, mas o irmão que não quer falar comigo não vai. Não é assim. E esse texto nos mostra que nós usamos uma moeda muito ruim, nós esquecemos com facilidade o que o outro fez por nós. Nós temos a tendência de esquecer as coisas boas que a Calmirene fez para mim, o irmão Pastor Lima fez para mim. Quando eu ouvi a irmã dizendo: nós precisamos honrar os nossos pastores, porque eles são bons mesmo, porque eu estava até falando para ela, eu falei: gente, um é Lima, é tão bom você dar Lima para a criança desde pequeno, a outra é Calmirene, como é que não vai gostar de uma pessoa dessa?
Gente, são bons mesmo. Lima não faz mal a ninguém, meu irmão. Nunca vi alguém dizer que chupou uma laranja lima e passou mal. Nunca! Coisa boa demais, e a gente tem a tendência de esquecer por causa de um sentimento chamado ingratidão. Como nós somos ingratos. Você espera um camarada 9 meses, enjoa, bota os bofes para fora, cresce e acha que é dono do nariz. Você vai aonde, menino? Oxe, mãe, eu já tenho 18 anos, velho. Enquanto você comer do meu feijão, você experimenta meu cinturão, cara. Você vai ficar aqui e vai me dizer onde você vai. Oxe, mãe, oxe o quê? Oxe, coxe, rapaz. Senta aqui, é pequenininho, você abaixa, conversa com o menino assim. Cresceu um pouquinho assim. Passou de você, senta aí. E aí ele olha para você. Mas tem que dar um jeito. Não pode dar moleza. Não pode dar moleza. Deu moleza e adolescente jovem que sabe. Monta! Mãe, nós estamos de férias. Sim, mas a internet aqui é desligada antes da meia-noite. Acabou. Mãe, mas o que tem? Eu quero dormir, eu não consigo dormir enquanto vocês estão com esse trem ligado. Não sei lá com quem vocês estão falando. Vamos desligar esse negócio. Credo. Aí é verdade. Se a gente não colocar os limites, quem vai pôr? O mundo põe. Ingratidão é uma coisa muito ruim. Nós precisamos lembrar do que Deus tem feito e do que Deus tem feito através da vida do irmão para me ajudar e para me abençoar, para fazer com que eu cresça, para fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Olhe agora na sua mente, vá visualizando aí as pessoas que estão próximas a você e que têm te ajudado, que têm te abençoado. Talvez tenha sido duro o que você tenha ouvido, mas foi para te abençoar e foi para te fazer crescer. Tem sido bom. Você depois para pensar e ver, meu Deus, fulano não queria meu mal, queria me ajudar. Todo lugar, meu irmão, há muitas caras e bocas. E quem mais faz isso são as mulheres. Até a pré-adolescente. Chegou uma novata na igreja. Irmão, e mulher, meu Pai do céu, como nós temos uma capacidade para caçar confusão. Deus, gente, mas nós temos que admitir. Mas se você não admite, eu admito. Mulher, bicho complicado demais. Hoje, tá boazinha, acorda, o cara, bom dia, meu amor, bom dia, bem, vou já fazer um café para você. Acorda no outro dia, bom dia, meu amor, vamos do mesmo jeito. Bom dia por quê? Eu dormi muito mal, minha cabeça estava doendo, você não me perturba hoje não. Aí, meu Deus, a mesma mulher. Nós somos muito complicadas, irmãs. Irmãs, eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha irmã, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e dentro dele passa tanta tranheira ruim, que às vezes você vê só conversar, você já imagina coisas que até o diabo duvida. Tem tanta gente, tanta mulher tão ruim, que se morrer e for para o inferno, o diabo dá um pouquinho de brasa para ela vá fazer o seu, que aqui não lhe cabe. De tão ruim que é. Você fica imaginando, meu Deus, de onde saiu essa coisa, para não xingar. Como temos a capacidade de caçar confusão. Olha só, essa é a do pastor Geraldo. 2 homens saem de um barbeiro. O cara
cara cortou os cabelos, fez a barba. Um faz e encontra com o outro. Não são dois, são dois homens, mas um estava no barbeiro e o outro encontrou com aquele que saiu do barbeiro. Ele disse: cara, quem fez isso na tua cabeça? Não vai mais lá não. Rapaz, mas tu ficou feio. Agora duas mulheres, uma no cabeleireiro encontra a outra na rua. Nossa, como você tá linda! Que cor é essa do seu cabelo? Virou as costas. Deus me livre, eu que não vou naquele lugar. Mulher desse jeito, caçadora de confusão. E é por isso que Deus quer mudar as nossas vidas, para nós pensarmos na direção de Deus, do que Ele quer que pense, que nós possamos pensar, que nós pensemos. Mulher tem uma orquestra, uma manipulação para fofoca, para intriga, para confusão, para disse-me-disse. E se ela não tiver um marido sensato, ela ainda entra no rolo. Bem, você nem sabe o que eu fiquei sabendo hoje. E ele diz: mulher, não me fala nada não, que hoje eu sou crente, pelo amor de Deus. Não me vem com essas tranheiras tuas não. E isso nós precisamos gerar dentro de nós um amor pelo outro, pela outra, ao ponto de dizer: Deus, não aceito mais isso na minha vida. Eu quero que o Senhor faça a diferença, porque essas mesmas contra quem eu tenho falado, no momento que mais preciso, são elas que se reúnem para orar para a minha vida. São elas que me socorrem. Quantas delas, Senhor, já juntaram cestas para trazer para mim? Quantas vezes estive enferma e elas vieram na minha casa para me ungir, para me abençoar? Quantas vezes eu falei dela ontem, hoje ela estava sorrindo e me abraçando, irmã. Orei por você porque o Senhor me fez lembrar de ti. Jovem, não vale a pena as picuinhas na escola. A fulana falou de você, vai lá com amor e diz: fulano, você falou de mim mesmo, olha, eu quero te dizer que eu te perdoo, viu? Antes que eu te sente a mão no pé da sua orelha, eu estou te perdoando. Nós vimos no texto, meu irmão, a Bíblia diz que a contenda não era entre Abrão e Ló, era entre os pastores deles, porque o lugar que eles tinham não cabia mais o gado dos dois juntos. E eu fico imaginando os pastores dizendo: olha, agora o gado de Abrão já veio comer, agora é a minha vez, agora é a vez do meu senhor. Vocês afastam esse gado aí, vai para lá, vai para lá, vai para lá, que eles vão beber água agora. A confusão que tinha entre eles, porque o pasto era pequeno. E a Bíblia diz que eles brigavam entre si. E quem foi lá? Abrão diz para Ló. Não era Abraão ainda, era Abrão. Abrão chega para lá e diz: olha, nós somos parentes próximos. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. É seu parente próximo. Sabe por quê? Porque não existe dois céus, então você pode ter 3 surpresas quando chegar no céu. A primeira, você chega no céu: eu cheguei, eu consegui, eu estou aqui. A segunda, você olha: você aqui? Você veio. E a terceira e última: meu Deus, onde está fulano que não chegou aqui? São surpresas. Eu me lembro quando eu morava lá no setor sul do Gama, e o meu vizinho de uma outra igreja, no dia que eu ia botar o lixinho lá fora, no negocinho do lixo, se eu tivesse de vestido ou de saia, ele me dava a paz do Senhor, mas se eu tivesse de calça, ele não me dava a paz do Senhor. Passava e não falava. Aí eu: meu Deus, vou encontrar com ele lá no céu e precisa disso. E aí eu sou meio cara de pau, que minha mãe, quando nasci, ela não passou óleo de onça, ela passou óleo de peroba nesse carro. E aí eu: pai do Senhor, irmão!
Do jeito que ele botava o lixinho, ele voltava. Irmãos, chegou o tempo de nós olharmos para a Universal. Porque eu não gosto, porque pede, não sei quanto diz, quantas ofertas. Não interessa, irmão. Eles usam músicas mundanas, eles fazem não sei o que com a rosa vermelha para os casais e usam a música da Celine Dion. Não interessa. Deixa eles fazerem o trabalho deles lá, deixa Deus e amor fazer do jeito dela, deixa a Casa da Bênção fazer. O pastor Lima deu uma concorrência aqui, bem pertinho. O zinho da alma, eu estou entrando, o zinho da alma, estou entrando na cabeça também. E eu estou cantando e meu marido sempre cantando o zinho da alma. Eu aprendi com os irmãos da igreja, quando eu entrei na igreja de Cristo, era um cantor cristão e os hinos da harpa. Eu conheço esses hinos aí. E ó, dá para concorrer até com a palavra que está lá no fundo, está aqui na frente e ouve de lá, meu irmão. Você recebe duplamente. Não interessa, meu irmão, estão ganhando vida, vai chegar no céu. É do jeito dele, a gente não concorda de um jeito, de outro, mas está chegando no céu, está ganhando vida, está tirando o jeito do inferno. É para Deus! Deixa quieto o irmão lá. Deixa do jeito dele. Pastor, mas está errado. Desliguei sem querer. O Senhor vai ver com ele, nós não temos que ver com isso. Deixa ele quieto fazer o que ele está fazendo. Se ele estiver ganhando vidas, as vidas vão se consolidar. E se elas não permanecerem com ele, ou perceberem que o negócio não é daquele jeito, vão mudar se tiver Cristo enraizado naquele coração. E a gente vê que do texto não é diferente de hoje. Quando a gente caça pequenas confusões, por nada, quando a gente pode resolver e rápido. Veja que eu fico imaginando que Ló devia ter dito aos pastores dele: olha, quando Deus chamou Abrão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrar, era para ele ir só, e ele me levou. Eu tenho que ser grato a esse homem. Vocês não caçam confusão com os pastores de Abrão, não. Deixa eles quietinhos aí. Nós vamos só depois que ele for. Espera. Eu sei lá o que Ló podia ter dito para ele. Eu fico imaginando que Ló podia ter chamado os seus pastores e ter dito: nós só vamos tal e tal hora, porque eu sou grata ao que Abrão fez por mim. Talvez fosse quando Abrão chama e mostra outra terra, Ló podia dizer: olha, aquela terra lá é mais bonita, Abrão. Aquela lá tem um lugar mais verde, a água flui daquele lugar. Vá para lá que eu fico aqui. Não, ele escolheu a melhor parte. Mas quando houve guerra dos 4 contra os 5 reis, quem foi socorrer Ló? Abrão. Quando Abrão soube que Ló estava em dificuldade, foi Abrão socorrer Ló. Eu não sei se é diferente na sua família e na sua igreja. Às vezes, quando ofendemos de tal maneira a causar uma ferida tão grande, aquele que ferimos não vai ligar para nós. Mas existem outros da família que vão nos socorrer. Da família de Deus que vão nos socorrer. São esses, meu irmão. Eu estava lembrando de algo que foi dito: o povo vaiando a Dilma no estádio. Mas se outro país falasse mal da Dilma, aquela pessoa do nosso país ia defendê-la. Porque é nosso. Porque ela é a nossa presidente. Ou talvez nem defenderia, de tanta tristeza. Mas eu defenderia, era minha presidente. Talvez Ló não tivesse, não, mas a gente sabe que tudo é providência de Deus. Talvez Ló não tivesse ido para Sodoma e Gomorra. Talvez sua esposa não tivesse virado uma estátua de sal. Talvez a situação fosse diferente. Ló deveria controlar seus pastores. Eu fiquei lembrando de como nós podemos ser diferentes numa ilustração que eu vi há muito tempo. Diz que um rabino foi convidado para ir ao céu e ir ao inferno.
E quando aquele rabino chegou no inferno, havia uma sala em que tinha um grande caldeirão com sopa dentro e umas colheres muito compridas. E todo mundo com fome. Todo mundo magro, raquítico, esquelético, famintos, lá no inferno. Imediatamente ele foi levado também ao céu e em outra sala havia a mesma situação. Um caldeirão com sopa e aquelas colheres compridas, mas todos bem nutridos no céu. Todos de barriguinha cheia, corados. Então o rabino pergunta para aquele anjo que o levou tanto no céu quanto no inferno: por que lá naquela outra sala a situação era a mesma? E eles estavam tão magros. As colheres eram do mesmo tamanho, eram iguais às do céu. E o anjo responde para ele: porque eles são egoístas, mesquinhos e só pensam em si mesmo. E quando eles pegam a sopa com a colher comprida, ela não chega à boca deles. E na outra situação, um dava na boca do outro com a colher comprida. E todos eram nutridos por aquela sopa. É assim que nós precisamos ser, meu irmão. É assim que nós precisamos fazer na casa do Senhor. Nós vivemos com Jesus no coração e assim mesmo andamos em guerra. Ora conosco mesmo, ora com os nossos irmãos, com os familiares, com os mais próximos. E hoje, nesse dia em que há importância da unidade, na minha vida dentro da igreja, na sua vida dentro da igreja, na sua família, no lugar onde você pisar a planta do seu pé, ser reconhecido como uma varoa valorosa que o Senhor usa com autoridade e com poder, um varão que é conhecido no seu trabalho como homem de honra, porque o Senhor está dentro da sua vida. E muitas vezes a gente diz: eu tenho Jesus no meu coração, eu adoro o Senhor, e vivemos desejando mal um ao outro. Se o irmão adoece, eu sei porque ele adoeceu, porque ele fez aquilo comigo. Deus está pesando a mão sobre ele. Ela agora vai ver com quantos paus se faz uma canoa. José podia ter feito do mesmo jeito com seus irmãos, mas além de José ter tido um coração diferente, ele testou os irmãos para saber se eles iam fazer a mesma coisa com Benjamim. Mas o Senhor testou também José quando o fez ver que os seus irmãos haviam mudado de ideia, de comportamento, de direção, e José os perdoou. Quando aquele que te ofendeu também adoecer, o Senhor trabalhará nele, mas também trabalhará em ti. E o Senhor quer ver se você vai desejar o mal para ele também, porque o Senhor espera que você ore por ele, que você mude a tua mente, a tua direção de caminho, e que o Senhor te faça perdoar o que foi feito e não condená-lo. Lembre-se, meu irmão, é ao Senhor que pertence a vingança, não é a nós. É ao Senhor. José foi testado e ele perdoou. Deus nos testa todos os dias e ele nos aprova quando entramos no prumo. Seja grato, meu irmão, pelo que as pessoas têm feito por você. Seja grato pelo seu pastor. Seja grato por aquele que te ajuda em casa. Seja grato pelo que você tem. Hoje comeu foi ovinho de codorna frito, graças a Deus. Amanhã uma picanha, graças a Deus. Seja grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Se você estiver em apuros, lembre-se, é a sua família e a família de Deus. A sua família, quando eu digo a sua família pessoal, e a sua família de Deus, que muitas vezes te socorre. Não existe, meu irmão, dois céus. Só existe um. E nós precisamos caminhar para entrar nesse mesmo céu, todos nós juntos. Amém?
Nesses dias, a pastora Calmirene me disse que começou ontem esse congresso. Meu irmão, Deus não faz essas coisas à toa. Nesses dias, analise a sua vida e veja o que é que você precisa fazer para ou liberar perdão ou ir lá pedir perdão. Talvez a pessoa esteja longe, por isso que eu falo liberar perdão. Seja grato. Lembre que ingratidão é um sentimento muito ruim. Lembre-se que há importância na unidade. E o Senhor, Ele zela pela unidade na sua igreja. É por isso que o diabo perturba tanto a família e a igreja, para andarmos desunidos. E aí não se cumpre o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é. Como é que é, meu irmão? Ó, quão bom e quão suave é viver unidos aos irmãos. Na linguagem de hoje fala assim: glória a Deus pela minha vida, pela sua vida. Porque o Senhor nos traz para ouvir pequenas palavras onde Deus toca no coração da gente. Uma ingratidão que pastor sofre. Você fala e prega 50 vezes a mesma coisa. Vem um pastor de fora e o cara diz: pastor, hoje eu recebi. Hoje essa palavra entrou no meu coração. O pastor prega o ano inteirinho pro cara e ele vem dizer que só recebeu naquele dia. Aí o pastor chega: mas eu não tenho falado isso para tu, sem vergonha. Tanto tempo. Tudo tem o tempo e tem a hora. Até nisso a gente precisa agradecer o Senhor. Vá, meu irmão, nesses dias e se humilhe, peça perdão. Eu quero dizer para você que é um grande alívio. Um grande alívio mesmo. Se você for rejeitado por aquela pessoa, você fez a sua parte. Diga para o Senhor: Senhor, eu fiz a minha parte. Agora toma o meu coração, o meu interior seja livre de todo peso, de toda carga e de todo mal. A ti eu estou te dizendo: fiz a minha parte. Toca no coração do meu irmão ou da minha irmã também. Hoje eu quero dizer para você: escolha a melhor parte. Escolha a parte da unidade, não da ingratidão. Teve pequenas discussões, resolve logo, meu irmão. Chama seu pastor, senta lá: pastor, aconteceu isso. Eu não quero nem voltar para casa com esse negócio. Resolve logo. Brigou hoje com seu marido, antes de dormir, orem juntos e resolva rápido. Ok? Deus é bom e é fiel. Para encerrar, o pastor Lima nem me disse quanto tempo eu tinha. Meu pai, aos 64 anos, adquiriu diabetes. Não contou para ninguém. Não falava para ninguém que era diabético. E apareceram as feridas no pé dele e ficaram fundas e elas necrosaram ao redor. E quando levamos ele no hospital, eles cortaram aquela carne morta até chegar no sangue e a ferida demorava demais a sarar. E o médico perguntou para ele: o senhor é diabético? Ele: não, sou não. Negava até a morte. E nós descobrimos que o pai ia na feira e comprava uma rapadura e comia uma rapadura sozinho. Picava a rapadura, botava num potinho e ia comendo durante a semana a rapadura sozinho. Até que a ferida aumentou e ele não aguentava de dor. Nós levamos no hospital de novo. E quando chegou lá, minha mãe abriu a boca e disse: é sim, doutor. Quando o doutor perguntou: o senhor é diabético? E ele calado a mãe: é sim, doutor. Ele não fala para ninguém, nem para as filhas. Porque eu não tenho irmão, eu só tenho irmãs. Nós somos 4. É sim, doutor. Ele não fala para ninguém. E aí o médico falou: o senhor tem que se cuidar. E ele olhou para o doutor: o senhor tem que mudar a sua alimentação. Ele olhou para o doutor e disse: se eu comer eu morro, doutor. Se eu não comer eu morro do mesmo jeito. Então é melhor morrer de bucho cheio. Desse jeito. É lá do Ceará.
E aí o doutor: olha, eu quero dizer para o senhor uma coisa, eu nunca vi ninguém morrer de diabetes. Aí ele olha para minha mãe: tá vendo? Tu fica me enchendo a paciência que eu tenho, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Olha aí o doutor falando. E ele falou: eu nunca vi ninguém morrer de diabetes, mas a pessoa morre dos efeitos que ela causa. Primeiro eu quero dizer para o senhor que se essa ferida continuar, nós vamos cortar seu pé, depois corta até o joelho, depois corta no tronco, depois o senhor pode ficar cego e seus rins parar, depois o outro órgão outro para, até dar ali uma coisa mais ruim e o senhor morrer. É assim que a diabetes faz. E aí ele espantou, e quando retorna para casa, nos primeiros dias ele vai naquela dieta direitinho, e quando você percebe, ele já está comendo tudo que não pode. E recentemente ele ficou internado quase 3 meses no Hospital do Gama. E nós somos só filhas, né? Os genros trabalham. As 4 filhas são casadas. E os genros trabalhando, eu tinha que revezar com a minha mãe, porque as outras 2 trabalham e a terceira não pode estar em aglomerado de pessoas, nem em hospitais, porque ela está com câncer, minha irmã. Então só revezava eu e minha mãe com ele no hospital. Quando ele retornou para casa, a gente ele usa sonda. Então a gente tem que ir toda semana no urologista e ver como é que a sonda está. No final do mês troca a sonda e faz os curativos no pé. E recentemente a minha mãe resolveu fazer a cirurgia de catarata nessa carreta da visão que estão passando, chegou no Gama, a mãe fez. Mas graças a Deus ele já estava em casa, então só sobrou eu para levar pai no hospital. E aí eu fui, a mãe com aqueles óculos escuros, não podia dirigir, não podia ir para o hospital e tudo. E eu fui trazer a mãe no dia que ela fez a cirurgia. E quando eu cheguei em casa, eu tinha deixado um tio meu lá, marido da irmã da minha mãe, para fazer a cirurgia também. E ele foi ele mora aqui em Taguatinga, na QNL, na QNG. E ele disse: eu achei que eu podia dirigir, eu ia fazer a cirurgia só de um olho, achei que do outro eu dava conta de voltar. E o pessoal da carreta disse: o senhor não pode dirigir. Eu falei: tio, não tem problema não, eu vou deixar a mãe em casa, fico lá com ela até o senhor fazer a sua cirurgia, a tia me liga, eu venho buscar vocês e levo para Taguatinga. Aí a gente resolveu o que ia fazer com os carros, né? Como ia fazer com o meu, para eu pegar o dele. Eu falei: não se preocupe não. Meu pai se revoltou porque eu ia ajudar o tio. Tu vai ajudar ele? Ele tem 3 filhos, por que ele não trouxe os filhos? Aí eu falei: pai, ele falou com os meninos, mas os meninos foram trabalhar, ele disse que não precisava. Tu é besta demais. Gente, imagine o tanto que o pai me xingou naquele dia. Pense num cearense bravo, ele não xinga você de boba, de besta, de tola, não. Você deixa ele. E aí eu falei: mas pai, eu estou tentando ajudar o outro e o senhor está achando ruim. E me xingou todinha, e me chamou de burra, que eu estava ajudando os outros, que eu era tola, e outras palavras que eu não preciso dizer para você. E aí, até que ele mandou eu socar minha cara no homem, desse jeito mesmo, que eu era puxa-saco. Mas pai, eu nem vejo meu tio, estou tentando ajudar. E ele: olha, eu não preciso mais de você. Eu era a única que levava ele no hospital. Ele disse: não preciso de você, não preciso da sua ajuda, você não me serve para nada. E eu falei: vou deixar esse velho 1 semana ir para o Hospital do Gama sozinho para ele ver. Aí chegou no dia na outra quinta-feira para o urologista, e na sexta pro pé lá dos diabéticos para fazer o curativo. E a mãe me liga: minha filha. Eu falei: já estou indo, mãe, é para ir levar o pai. Ela: não, ele disse que não precisa você vir, que ele foi a pé para o Hospital do Gama. E foi a pé para o Hospital do Gama. Aí chega lá, eles acionam o conselho tutelar, porque ele agora já tem, o pai tem 70, mas por causa do tempo que trabalhou tanto em lavoura, não parece que tem bem mais. E aí com o agravar
da enfermidade, ficou ainda mais debilitado, né? E aí eles acionam o conselho tutelar, porque um idoso não pode andar só daquele jeito. E você vai fazer o quê? E ele achava que eu não ia falar com ele. E aí quando eu chego na casa dele, ele mal me olha, mas eu vou lá: benção, pai, o senhor está bem? Como é que estão as dores? O senhor está tomando seus remédios direitinho? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer que eu vá na farmácia comprar seus remédios? O senhor, se precisar, eu estou aqui. Não estou precisando não, pode deixar. Mas eu estou lá. Mesmo sabendo que eu sou a pessoa que ajuda ele. Porque a mãe não está podendo agora. Mas eu estou lá. Talvez você tenha vivido pior que isso. E com alguém que você ama tanto. Hoje Deus está te dizendo, meu irmão, não seja ingrato. E ainda assim, tente resolver. Amém? Vamos ficar de pé. Meu irmão, solte aí a nossa música. Pode vir, pastor Lima. Nós vamos, nesse momento agora, eu quero orar com você. Que você agora possa fechar os seus olhos. Enquanto o irmão coloca a música, você lembre-se que há importância na união. Que o Senhor preza isso. E que o inimigo quer que a gente viva mesmo em atrito, em contenda, em rixas, em discussões. Mas que o Senhor quer que a gente viva em união. Oh, quão bom e quão amado, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meu irmão, se tem alguém agora que você precisa perdoar, ainda dói muito, você sabe que perdoa quando você lembra do que a pessoa fez e não dói mais dentro de você. Lembra agora que você pode procurar essa pessoa durante a semana, que se ela for da igreja, não deixe chegar o dia da ceia. Antes da ceia, procure e diga: ó, meu irmão, eu me magoei com isso que você falou, mas eu libero perdão para você agora. Não tenha mágoa de mim. Irmão, viva em união. Seja grato. Volte naqueles que têm feito algo por você e diga: muito obrigada pelo que você tem feito por mim. Você abençoou a minha vida. Você abençoou a minha vida nisso. Seja grato, filho, aos seus pais. Seja grato pelos que eles podem te dar e pelo sacrifício que eles fazem quando não podem, e assim eles fazem. Seja grato, meu irmão, ao seu líder, aquele que tem cuidado de você e tem ouvido as suas queixas, suas lamúrias, a sua tristeza e tem orado com você. Seja grata esposa ao seu esposo, pelo que ele tem feito dentro de casa, pelo que Deus tem abençoado a vida dele com saúde para ele trabalhar. Seja grato, esposo, pela sua esposa, pelo cuidado que ela tem com os filhos, ou mesmo pelo cuidado que ela não tem, mas Deus te dá para você ter. Seja grato mesmo quando ela não sabe cozinhar. Seja grato porque é a companheira que o Senhor colocou na sua vida. Seja grato, meu irmão, pela sua igreja. Seja grato pelo louvor que você ouve. Seja hinos novos, seja hinos antigos, seja aquele que você não gosta. Seja grato, porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Quando você entra na casa do Senhor, Deus fala com você de alguma forma. Então que nesses dias, na importância da unidade, Deus fale com você quem você precisa procurar, quem você precisa agradecer, quem você precisa honrar. Que o Senhor hoje fale ao seu coração. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor esteja indo ao encontro de cada coração, de cada pessoa, seja, Senhor, pequeno ou grande, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho. O Senhor fala com todos, toca no coração de cada um, Senhor, para saber a quem precisam agradecer neste lugar, na família,
vizinhança, Senhor, lá na escola que já voltam as aulas segunda-feira. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, para que essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito, para lá no trabalho, agradecer aquele ou aquela, Deus, que tem tanto pisado no calo e dizer: você tem me feito cristão melhor, porque eu tenho orado por Ti. Deus esteja hoje falando, porque nós precisamos estar unidos. Se o Senhor nos chamar, nós precisamos ir para o céu. Não, o inferno não é nosso lugar. Não foi lá o lugar que o Senhor, ó Deus, fez para nós irmos. O Senhor fez o céu para nós. Deus, hoje age no coração e na mente de cada um. Vem trazer da Tua presença e da Tua graça. Espírito Santo de Deus, vem trabalhar nas emoções, nos sentimentos dos meus irmãos. Vem trabalhar na nossa alma, tirando toda imundície, todo mal, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nos alcance. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.